10 minutos. Neste momento, o deputado Emílio Souza tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, público presente a essa Assembleia, eu quero aproveitar esse tempo que me é destinado para conversar e dialogar com alguns deputados aqui. Primeiro, eu vi algumas colocações aqui e vai e volta, o tema volta a ser o governo Bolsonaro, que já vai completar um ano e, neste período, já teve tempo suficiente para botar em andamento o seu programa de governo e eu não vejo uma medida sequer ser tomada. Aqui, eu ficava olhando aqui o nosso deputado Major Meca falando aqui agora da situação da polícia, e nós poderíamos citar, além da situação da polícia, a situação da saúde pública, da educação. Agora, deputado, precisa ter claro o seguinte: há pouco mais de 2 anos, o PSDB e muitos dos que apoiam Bolsonaro hoje aprovaram no Congresso Nacional a chamada PEC do teto, uma PEC destinada a limitar os gastos com as áreas que mais precisam ser gastos, que é saúde, educação, programas sociais e segurança pública. Evidentemente que o que nós estamos sentindo agora é aqui na ponta as consequências da decisão tomada lá atrás. É evidente que nós não podemos imaginar que essa situação é por acaso, e não adianta culpar o PT. Sabe por quê? O PT saiu do governo, sabe, naquele golpe que foi dado, há mais de 3 anos. O que veio depois? Nós tínhamos um índice de crescimento do país, nós tínhamos exportações crescendo, nossas exportações no governo do PT multiplicaram por 5 o país, teve desenvolvimento econômico em todos os lugares, o presidente Lula foi condecorado exatamente pelo combate à fome e pela diminuição da desigualdade social, e hoje as pessoas falam como se tivesse culpa do PT. O erro do PT talvez tenha sido, o que eles acham que é erro do PT, foi o PT gastar com a área social, que nunca se gastou nesse país. O presidente Lula nunca considerou a educação como despesa, mas considerou a educação como investimento no país. Por isso que dobrou o número de universitários através do ProUni, por isso que se criou o FIES, o novo FIES, sem necessidade de fiador, que era uma dificuldade para os alunos. Por isso que se criou mais de 140 novas escolas técnicas pelo país inteiro, né? E aqui nós estamos tratando. Eu queria dizer também ao deputado Frederico Dávila, olha, deputado, aquecimento, o que o senhor fala aqui contradiz, não é a mim, não é a outros, contradiz cientistas do mundo inteiro, que se reuniram num painel organizado pela ONU em 1997 e publicaram que, a partir daquele momento, estava evidente que a ação do homem é que estava causando o aquecimento global, e os países se comprometeram com a diminuição do aquecimento global. Quer dizer, Vossa Excelência fala que é o problema do sol, o problema não sei o que lá. Bom, esse problema, se tem uma coisa que sempre houve no mundo, né, desde que o mundo é mundo, tinha sol. Tinha os problemas de magnéticos, se Vossa Excelência fala, e nunca causou aquecimento global. O que causou é no século XX e XXI, por conta do desenvolvimento desordenado da indústria, principalmente, sabe, de alguns países não cuidarem, fazerem desmatamento absurdos em todos os lugares. Então, eu realmente acho que nós não podemos... E Vossa Excelência ainda fala, o Brasil virou costume. O PSL não consegue fazer um discurso, nem o Bolsonaro, sem acusar ou o PT ou o comunismo. O culpado é sempre outro. O óleo que está vazando nas praias do Nordeste e que daqui a pouco chega na região Sudeste, hoje já chegou na Bahia. O culpado por isso ou é a Venezuela ou é algum inimigo externo que não aparece. Ele nunca é responsável por nada. Em um mês não consegue conter um vazamento de óleo. Foi bravo. Na hora que extinguiu os conselhos, o valentão do Bolsonaro foi lá e criou a ideia de que
extinguir todos os conselhos, porque os conselhos eram lugar de comunistas e era participação popular. E um dos conselhos extintos foi exatamente o conselho que cuidaria da política de vazamentos, que é sempre possível ter de óleo, de produção de petróleo, de combustíveis. E veja no que deu. Deu nessa situação aqui agora. Quer dizer, o verão chegando, o Nordeste sofrendo já com a questão do turismo, e assim nós vamos. Eu também queria lembrar que amanhã é um dia bastante importante para o país. Amanhã o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação que diz respeito à presunção de inocência. E eu não vou, ao contrário de alguns aqui, né, e ao contrário de caminhoneiros, ao contrário do general Vilas Boas, ficar ameaçando o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da justiça. Todos nós devemos obediência à lei e à Constituição. E o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes ele toma decisões que não nos agradam, e nós soubemos ouvir essas decisões, mesmo quando era em nosso prejuízo. E eu espero que o país amadureça, porque a decisão de amanhã não tem que ser a favor de um ou contra outro, ela tem que ser a favor da Constituição brasileira. E a Constituição diz claro para todo mundo ver, para todo mundo ler. Ela diz que as pessoas só são consideradas culpadas depois do trânsito em julgado. Não basta o julgamento em primeira instância, nem em segunda, nem em terceira. É preciso o julgamento, o trânsito em julgado. Quando não houver mais recurso, aí ele é considerado culpado. Muita gente tem pressa, mas a aplicação da justiça para não cometer erros, ela leva tempo mesmo. É assim mesmo que se faz, né? E eu quero dizer também uma última coisa, que é o seguinte: ontem foi comemorado, ontem era o Dia Mundial da Alimentação Escolar. E exatamente no dia de ontem, o governador João Dória anuncia que vai terceirizar a merenda escolar de São Paulo. Quer dizer, ele não consegue pensar em outra coisa que não seja transferir a responsabilidade dele para outra pessoa. Mesmo que isso custe muito mais caro, porque, evidentemente, a merenda escolar terceirizada, ela vai ser um custo muito maior para o Estado de São Paulo e uma qualidade menor. Por quê? Porque a merenda escolar não é... Você não tem que estar de olho apenas vamos dizer, em terceirizar e tirar essa despesa do orçamento. Porque, primeiro, não tira, né? A alimentação escolar já é consagrada no Brasil como um direito. O problema é quem faz, se é o Estado ou se é de maneira terceirizada. Muitas cidades, no Estado de São Paulo, inclusive, já tentaram alimentação terceirizada e nenhuma delas foi para frente, né? E o Dória agora quer fazer alimentação terceirizada. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma diminuição da qualidade. Eu espero que esse projeto não vá à frente, porque chega de começar a entregar para os outros a responsabilidade que é sua. Chega de buscar transferir para os outros o que você tem a obrigação de fazer. Mas o Dória quer entregar. Já entregou a Dersa, já entregou a imprensa oficial, já entregou a Implaza, já entregou o Codasp, já entregou o ginásio de Ibirapuera, já entregou o zoológico, agora quer entregar a merenda. Dória, você não foi eleito para vender o Estado de São Paulo, você foi eleito para governar o Estado de São Paulo. E é isso que você tem que fazer. Fazer isso com políticas públicas, dar resposta para os problemas que você não consegue dar. Talvez porque, na sua cabeça, só exista o próximo cargo que você vai ocupar, que você pretende ocupar. Era assim. Você era prefeito, passava o tempo todo pensando em ser governador. Agora, se é governador, passa o tempo todo pensando em ser presidente da República. Ora, eu acho que está na hora de você governar esse que é o principal estado do país, tem problemas muito graves, e agora ele está anunciando também, pré-anunciando, a extinção da FURP. Olha, a FURP é a Fundação do Remédio Popular. É um caso de sucesso do poder público. Sabe, o Estado produzir medicamentos básicos para atender o cidadão no SUS. As prefeituras, eu que fui prefeito de Osasco por 8 anos, nós nos utilizávamos muito da FURP. Porque a FURP, pela isenção de impostos que tem por ser uma empresa do Estado,
ela tinha um custo muito mais barato. Se comprava, as prefeituras se comprava muito mais barato de qualquer laboratório ou qualquer revendedor. E por isso eu quero realmente lamentar essa nova política. De novo, ao invés de enfrentar o problema, ele quer acabar com os órgãos públicos, acabar com o aparelho do Estado. É a ideia que está sempre se fazendo. É igualzinho o Bolsonaro, sabe? Entrega o petróleo, sabe? Entrega os campos do pré-sal, entrega tudo, entrega a Amazônia, entrega a base de Alcântara, tudo que o Brasil tem, ele vai entregando. E o Dória, que diz que é diferente do Bolsonaro, está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Então, novamente, Dória, se você quiser fazer diferença, comece diferenciando das políticas que o Bolsonaro faz lá. Mas não parece ser o que você pretende fazer.